atenção para o top de 5 curiosidades sobre o dia 26 de julho. Em 26 de julho de 1887, foi publicado o Nua Libro, o primeiro livro sobre o Esperanto, a língua universal, escrito pelo oftalmologista polonês Ludwik Lerzer Zamenhof sob o pseudônimo de Doutor Esperanto. Em 26 de julho de 1908, foi criado nos Estados Unidos o FBI, Federal Bureau of Investigation, ou Departamento Federal de Investigação. Em 26 de julho de 1908, a primeira prova automobilística da América do Sul, o circuito de Itapecerica, foi realizado em São Paulo. Em 26 de julho de 1930, o governador paraibano João Pessoa foi morto aos 52 anos numa padaria por João Dantas. Sua morte foi o estopim para o golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas no mesmo ano. Em 26 de julho de 1945, em pleno fim da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro inglês depois da derrota de seu partido nas eleições. Olá, muito bem-vindo ao Jornal do Cabrito, edição número 8. Toda semana episódio novo no YouTube, versão audiovisual no canal Cabrito Broadcast e no Spotify, no mesmo nome, Cabrito Broadcast, a versão radiovisual, né, ou áudio, como preferir. Agradecer também, antes de mais nada, agradecer as mais de 130 visualizações da edição do capítulo da semana passada. Muito obrigado de coração a você que compartilhou, você que curtiu, você que comentou, você que faz parte, você que caminha junto comigo desde a primeira edição. Muito obrigado. Na edição de hoje, a gente vai falar daqui a pouco da previsão do tempo, das manchetes dos jornais brasileiros, das curiosidades, destaques do esporte, futebol e Fórmula 1, agenda cultural, os aniversariantes e a homenagem do dia. Semana passada nós falamos do José Paulo de Andrade, né? Fez 5 anos da sua morte. E hoje a gente vai falar de um grande comunicador também. Quem você acha que é? Hoje é sábado 26 de julho de 2025. Ainda estamos sobre o inverno brasileiro. E hoje é o dia dos avós. Você tem os seus ainda aí com você? Avô, avó? Ou um ou outro, os dois? Então aproveite, hein? Porque faz falta, hein? Faz falta. Não tenho mais nenhum. Nem avós, nem avós não tenho mais. Mas a saudade deles é grande. E essa data ela foi instituída pelo Papa Paulo VI no século XX para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim. Na Bíblia não são mencionados os nomes dos pais de Maria. De José sim, né? O Jacó, o pai de José. Essas informações dos pais de Maria são de textos apócrifos, ou seja, livros, textos que não são reconhecidos pelo cânon bíblico, né? Mas são informações desses textos e da tradição católica, né? Que o nome dos pais de Maria. O sol nasce às 6h46 e se põe às 5h42 da tarde. A lua é nova. A lua nova seria a sombra da lua, né? Quase não vê a lua, vê o vulto, sei lá. E ela muda para crescente, ou seja, o pedacinho da melancia muda no dia 1º de agosto, na sexta-feira, às 9h41 da manhã. Fontes do IMET. Hoje destaque para 2 cidades paulistas aniversariando hoje. A primeira é Areias. Não confunda com Areia, que fica no Brejo Paraibano, na Paraíba. Isso aí é outra areia. Aqui estamos falando de Areias, no plural mesmo. É uma cidadezinha que fica entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, quase Rio de Janeiro já, né? Lá na pontinha do mapa de São Paulo, do lado leste, né? Já quase Rio de Janeiro, Queluz, Cruzeiro, essas cidadezinhas aí, quase chegando em Resende, no Rio de Janeiro. Tem uma população de 3.577 pessoas, segundo o censo de 2022. Chegou a ser anexada, né, ao estado do Rio de Janeiro, na época província do Rio de Janeiro, durante a Revolução de 1842, e retornou para São Paulo um ano depois, no ano seguinte. Foi uma grande produtora de café. Areias inicialmente foi freguesia, criada em janeiro de 1748 com o nome de Santana da Paraíba Nova, que
que servia de pouso para os tropeiros que de São Paulo e Minas Gerais iam para o Rio de Janeiro. A origem do nome Areias deriva do tupi Raiê, que significa atalho. E quem nasce em Areias é areiense. Outra cidade paulista que é Sumaré. Isso aí já é um pouquinho mais conhecida. Faz parte da região metropolitana de Campinas, com uma população de 279.545 pessoas, segundo o censo de 2022. E é um município com forte atividade industrial e comercial, destacando-se na produção de máquinas, aparelhos mecânicos, peças, plásticos e seus derivados. A denominação Sumaré se dá por causa do nome de uma orquídea, originária dessa região. E em ranking populacional no estado de São Paulo, ela ocupa a posição de 28, né, de 645 municípios, e nacionalmente é a número 98 de 5.570 cidades brasileiras, nesse ranking de população, né, em número de pessoas. O gentílico para quem nasce em Sumaré é sumareense. Essas fontes são do site IBGE Cidades. A previsão do tempo para hoje e amanhã na Grande São Paulo é de sol entre poucas nuvens durante o dia e a noite, com a mínima de 13 e máxima de 25. No domingo, sol entre muitas nuvens, uma mínima de 14 pela manhã e máxima aí no final da tarde de 28 graus. Na segunda-feira, a previsão é de chuva pela manhã, abertura de sol à tarde, daquela esquentadinha, né? E volta a chover no período da noite. Na terça-feira, dia 29, a temperatura volta a cair, ficando na máxima aí dos 15 graus. E volta a subir na sexta-feira, no dia 1º de agosto. Fontes do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. E agora vamos às manchetes dos jornais para você ficar bem informado, ainda que final de semana, ainda que sábado. Diário do Grande ABC. Fim da restrição territorial a GCMs rende primeiras prisões na região. Folha de São Paulo. Estados Unidos preparam base legal para impor tarifaço de 50% a produtos do Brasil. Diário de São Paulo. Governo federal anuncia investimentos de 4,67 bilhões para a urbanização de favelas. Jornal Extra do Rio de Janeiro. Justiça libera 2,3 bilhões de reais para 147 mil beneficiários do INSS. Parte do dinheiro é referente a processos de revisões. Jornal Tempo de Minas Gerais. Estados Unidos revelam interesse em mineral estratégico do Brasil. Jornal de Brasília. Acidentes de trabalho. Número de casos dispara no Distrito Federal. E por último, a Tribuna do Espírito Santo. Lei amplia direitos de 80 mil pacientes com dores intensas. Essas foram as principais manchetes dos principais jornais de sábado. É momento de curiosidade no Jornal do Cabrito. A primeira curiosidade é a chegada do homem à Lua. Em 20 de julho de 1969, ou seja, há 56 anos, a humanidade deu um salto histórico. Foi nessa data que o astronauta americano Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. A missão, conhecida como Apollo 11, foi conduzida pela NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, e representou um marco tecnológico, político e científico em pleno contexto da Guerra Fria. A nave espacial levava 3 tripulantes: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Foi Armstrong quem pronunciou a famosa frase ao descer do módulo lunar. Abre aspas. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, fecha aspas. Foram palavras aí que entraram para a história. Enquanto Armstrong e Aldrin caminhavam pelo solo lunar, Collins permanecia na órbita comandando o módulo Columbia. A missão durou 8 dias e trazia o objetivo de coletar amostras do solo, testar equipamentos e demonstrar a capacidade técnica dos Estados Unidos em uma época de disputa com a União Soviética pelo domínio do espaço. Cerca de 600 milhões de pessoas no planeta acompanharam ao vivo imagens em preto e branco transmitidas da Lua.
Foi um momento que uniu o mundo diante das telas e transformou a exploração espacial em um novo capítulo da história humana. Hoje, mais de 50 anos depois, a conquista continua inspirando novas gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. A chegada do homem à Lua não foi apenas um feito tecnológico, foi uma demonstração do que a humanidade pode alcançar quando une conhecimento, coragem e determinação. E tem muitas histórias, né? Teorias da conspiração, falando que não passou de mentira, que isso foi no estúdio. Bom, cada um acredita no que quiser, né? E a segunda curiosidade do Jornal do Cabrito é o primeiro ouro histórico de Ademar Ferreira da Silva. Você sabe quem é Ademar Ferreira da Silva? Acho que o torcedor são paulino sabe mais porque tem uma forte ligação com o clube, né? No dia 23 de julho de 1952, ou seja, há 73 anos, o atletismo brasileiro vivia um dos seus maiores momentos de glória. Foi nesse dia, durante os Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, que o paulistano Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas, brilhando na prova de salto triplo. Na competição, Ademar não apenas venceu, ele deu um show. Quebrou o recorde olímpico e o recorde mundial 4 vezes no único dia, um feito inédito até então. Seu melhor salto alcançou 16 metros e 22 centímetros, um salto tão impressionante que deixou o estádio olímpico em êxtase. Na época, o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial e os Jogos Olímpicos eram um símbolo de paz e reconstrução. O Brasil, com poucos investimentos no esporte, viu no jovem atleta um orgulho nacional, um exemplo de disciplina, garra e elegância. Ademar tinha, além de talento, um estilo marcante, falava alemão, inglês e francês, encantava o público e a imprensa, e ganhou a simpatia dos finlandeses, que então o aplaudiram de pé ao fim da prova, um gesto raro para um atleta estrangeiro. Seu ouro em Helsinki não foi sorte, foi o resultado de anos de treino, apoio universitário e dedicação. Mais tarde, Ademar ainda conquistaria um segundo ouro em Melbourne, na Austrália, em 1956, e entraria definitivamente para a galeria dos maiores esportistas do Brasil. Bom, como eu disse, o Ademar Ferreira da Silva tem uma grande ligação com o São Paulo, foi atleta do São Paulo, né? E essas duas estrelas aqui, acima do distintivo, as amarelas, são em homenagem aos... Eu não sei dizer se são homenagem aos 2 ouros olímpicos ou aos 2 recordes. Tem um vídeo no YouTube de São Paulo. Eu não vou colocar o vídeo, mas vou colocar um trechinho do áudio. Depois você vai lá e não é só você São Paulino, mas você que gosta do esporte em geral, né? Vale muito a pena ver a história desse atleta, né? Que é um orgulho pro Brasil, né? Então, ouve um trechinho aí da voz do Ademar Ferreira da Silva, né? Durante muitos anos, eu enverguei, eu participei com a camisa do São Paulo Futebol Clube. A ponto de a diretoria reunida modificar estatutos e que fosse colocada na bandeira do São Paulo, logo após 52, uma estrelinha de ouro. No México, ao recobrar para o Brasil o recorde mundial, o São Paulo colocou a segunda estrelinha. São as 2 estrelas que tem na bandeira de São Paulo. Há muito tempo eu li num livro chamado O Prazer da Vitória, do Evandro Mota, que é um coach esportivo, né? Escreve sobre autoajuda. E ele fala que a segunda medalha de Ademar Ferreira da Silva ele conquistou sentindo uma dorzinha, né? Uma dorzinha que depois foi diagnosticada como pneumonia. Para você ver como foi um atleta gigante, né? O Ademar Ferreira da Silva faleceu no dia 12 de janeiro de 2001, aos 73 anos. E a sua memória vive até hoje como símbolo do verdadeiro esporte olímpico, aquele que exalta o talento, a superação e a dignidade humana. Parabéns aí ao
Ademar Ferreira da Silva, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, que foi o clube do Ademar, e parabéns ao Brasil. E agora os destaques do esporte. Começando pela Fórmula 1. Fórmula 1 que retorna após a pausa de 3 semanas, né? E a etapa número 13 da temporada acontece amanhã, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Para mim é um dos nomes mais pomposos, né, da Fórmula 1, Spa-Francorchamps. Hoje cedo teve a corrida sprint e o Max Verstappen da Red Bull venceu a prova, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto se classificou em 10º, né, para essa corrida sprint. A corrida sprint é uma mini corrida, né, na semana do Grande Prêmio. Não tem todas as etapas, são as 5, 6 da temporada. Interlagos tem também, né? E Spa é uma das que tem. Então, assim, são 15 voltas. E aí tem uma pontuação também, né, para os 8 primeiros colocados. Esses pontos são somados aí ao campeonato tanto de construtores como o de pilotos. Hoje cedo teve a corrida sprint e Max Verstappen da Red Bull venceu a prova, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber largou em 10º e terminou em 9º lugar. Não pontuou, mas chegou bem, né? Após o qualificatório, que terminou há pouco, Lando Norris foi o mais rápido. Fez o tempo de 1:40.562 e conquistou sua 4ª pole position na temporada e 12ª da sua carreira. E o grid de largada do GP da Bélgica ficou assim. Em primeiro lugar, na primeira fila, largam Lando Norris e Oscar Piastri da McLaren. Segunda fila para Charles Leclerc da Ferrari. Quarto lugar para Max Verstappen da Red Bull. Quinto, Alexander Albon da Williams. Em sexto, larga George Russell da Mercedes. Em sétimo, Yuki Tsunoda da Red Bull. Em oitavo, Isaac Hadjar da Racing Bulls. Em nono, Liam Lawson da Racing Bulls. Em 10º, Gabriel Bortoleto da Sauber. 11º, Esteban Ocon da Haas. 12º, Oliver Behrman da Haas. 13º, Pierre Gasly da Alpine. 14º, Nico Hülkenberg da Sauber. 15º, Carlos Sainz da Williams. 16º, Lewis Hamilton da Ferrari. 17º, Franco Colapinto da Alpine. 18º, Kimi Antonelli da Mercedes. 19º e 20º, os dois últimos aí, os 2 carros da Aston Martin. O Fernando Alonso em 19º e o Lance Stroll em 20º. A previsão de largada é para as 10 horas de amanhã, com transmissão da TV Band. Agora o Brasileirão Série A. E o Campeonato Brasileiro voltou com tudo, né? Depois da pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes. E tá pegando fogo, hein? Nessa reta final aí do mês de julho. Nas 2 últimas rodadas, destaques para a boa fase do Cruzeiro e do Flamengo, que embalaram vitórias importantes. O Palmeiras também conquistou 3 pontos em um jogo duro contra o Atlético Mineiro, enquanto o Corinthians segue em alerta na parte do meio da tabela, né? Não é só a questão interna que está afetando o clube, não. A parte futebolística também tá com problemas aí. Na 15ª rodada, o Cruzeiro aplicou uma goleada de 4-0 sobre o Juventude, enquanto o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1-0. O Palmeiras bateu o Atlético Mineiro por 3-2 em jogo eletrizante no Allianz Parque. Botafogo, mesmo fora de casa, derrotou o Sport. Até que não ganha do Sport, né? Opa! O São Paulo não ganha do Sport. O São Paulo não ganhou em casa, então... deixa em off aí, né? E voltou a se aproximar do G6, o Botafogo. Na 16ª rodada, o Flamengo e Palmeiras confirmaram favoritismo, enquanto o Corinthians tropeçou novamente. O fim de semana promete mais emoção no Brasileirão. Hoje às 6h30 tem Botafogo e Corinthians no Newton Santos. No mesmo horário jogam Sport e Santos, Fortaleza contra o Bragantino, e o Palmeiras enfrenta o Grêmio às 9 da noite, com transmissão da TV aberta e fechada.
No domingo, São Paulo recebe o Fluminense no Morumbi. O Fluminense que esqueceu o Fluminense que acho que esqueceu a vitória na Alfândega, né? Depois que voltou do Mundial, não venceu mais. Espero que não vença amanhã contra o São Paulo. Procura a vitória depois. Eu não vou achar ruim, não. O Cruzeiro pega o Ceará em Belo Horizonte e o Internacional enfrenta o Vasco no Beira-Rio. Na classificação, o Cruzeiro é o líder com 34 pontos e logo atrás vem o Flamengo com 33. O Palmeiras é o terceiro com 29, seguido por Bragantino e Botafogo, que fecham o G5. Na zona de rebaixamento estão o Santos, o Juventude, o Fortaleza e o Sport. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Água Santa foi ao sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre pelo grupo F da 4ª divisão. A partida foi às 4 da tarde no estádio municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão, e o Água Santa jogou bem, venceu por 2-0 e se classificou para a próxima fase da Série D. Agora é a fase de mata-mata. Perdeu, volta para casa, acabou. É hora dos destaques culturais no Jornal do Cabrito. Famosos por todo o mundo, por favor, recebam o Quarteto Fantástico. A estreia do cinema dessa semana, uma das aguardadas aí, é o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Quarteto Fantástico Primeiros Passos é o novo filme baseado nos famosos quadrinhos criados em 1961 por Stan Lee e Jack Kirby. A história traz um grupo de astronautas em missão experimental que, ao enfrentar uma tempestade de raios cósmicos no espaço, retorna à Terra com habilidades sobrenaturais e inexplicáveis. Reed Richards, o líder da equipe, descobre que pode esticar o corpo como borracha. Sua noiva Susan Storm ganha o poder da invisibilidade. Já seu irmão, Johnny Storm, passa a controlar o fogo e voar com chamas flamejantes. Mas a transformação mais impressionante é a de Ben Green, o piloto da missão. Agora conhecido como o Coisa, ele é um monstro de pedra com força descomunal. Juntos eles formam o primeiro supergrupo da Marvel, o Quarteto Fantástico, e enquanto tentam entender os próprios poderes, terão de enfrentar novas ameaças e descobrir o verdadeiro significado de ser uma família. Vamos encontrar uma solução. Nós vamos resolver isso. Não tem vontade de amassar ele. É tipo isso. Nós 4 enfrentaremos o perigo. Nós iremos protegê-los. E amanhã, dia 27 de julho, no Teatro Clara Nunes, mais uma apresentação da companhia de dança Cresça, com espetáculo especial de 10 anos, Tempo e Estações. A entrada é franca e a companhia pede, né, para quem puder levar alimentos e agasalhos, né, alimentos não perecíveis e agasalhos, para levar para acolhimento a quem tem necessidade, né, pessoas em situação de necessidade. Participe dessa causa, doe calor, esperança e dignidade. Juntos podemos fazer a diferença. Amanhã, domingo também, a Rua da Gente, das 7 às 10 da noite, com músicas, atrações variadas, brinquedos gratuitos, tendas da economia solidária e muito mais. Venha prestigiar os artistas e os artesãos da cidade. A Rua da Gente fica na Avenida Antônio Piranga, de frente ao Parque do Paço. Entrada franca e estacionamento lá no parque, né? Momento de parabenizar os aniversariantes desse sábado, dia 26 de julho. Hoje fazendo 58 anos, o ator Jason Statham, ator britânico. Sandra Bullock, atriz americana, completando 61 anos. A jornalista Rosanna Herman, 68 anos. O ator Jesuíta Barbosa, 34 anos. E o cantor aí, o lendário Mick Jagger, completando hoje 82 anos. Parabéns para os aniversariantes. Canta, Cabrito!
esperança. 1h20, vamos juntos até as 4. Lembrando a você, aqui Maracujina confirma a hora 1h20. São 13h20, 1h20. Bom, na semana passada nós falamos de José Paulo de Andrade. Fizemos uma pequena homenagem. Fez aí 5 anos, né, da sua partida, que foi em 2020, no período da pandemia. E hoje vamos falar de outra lenda. E a ideia é toda semana, ou sempre que possível, trazer alguma lenda aí da comunicação, né? Do rádio, da TV, hoje dos multimeios, né? Hoje não é... A comunicação é multimídia, é multimeios. Vamos falar do Eli Correia, um dos nomes mais populares do rádio brasileiro. Completa, nesse ano de 2025, mais de 50 anos de dedicação ao microfone. Ele que nasceu em 9 de abril de 1952, ou seja, tem 73 anos, em Sertaneja, no Paraná. Eli Correia se tornou uma verdadeira lenda da comunicação popular. Sua marca registrada é o seu bordão carismático, né? Que desde os anos 70 encanta milhões de ouvintes pelo Brasil afora. O programa Eli Correia, o homem sorriso do rádio, ganhou destaque nas ondas do AM e também do FM, né? Ele ficou conhecido pelas cartas emocionantes, onde pessoas anônimas contam suas histórias de amor, sofrimento, esperança, superação, drama. Logo que arrumei meu emprego como motorista de ônibus, empresa essa localizada na zona sul de São Paulo, mais precisamente no bairro Pedreira, toda vez que eu ia deixar o meu serviço, vinha para a garagem recolher o ônibus, eu via na janela de sua casa, que ficava bem em frente à empresa, uma jovem que passou a me chamar a atenção. Para mim, ela era uma joia rara. Eu estava com os meus 22 e ela, quem sabe, 14, 15, 16, talvez uns 15, 16. Eu fazia questão de cumprimentá-la e ela respondia com muita delicadeza, com um sorriso muito bonito. E passou a ser frequente eu vê-la todos os dias. Eu era criança, eu tinha medo daquelas cartas, né? Porque o Eli Correia, ele tinha uma dramaticidade assim que... Ele dava uma verdade para aquilo, não que não fosse, né? Mas ele dramatizava de tal maneira que a gente ficava a semana pensando naquilo. E eu era criança, né? Além do estilo próprio, sua voz suave, pausada, com tons dramáticos, criou um formato único de narração. Eli Correia é referência para gerações de radialistas, jornalistas e comunicadores que veem em seu trabalho um exemplo de respeito ao ouvinte. Ele, nos anos aí, acabou entrando para a política, né? Mas ainda até hoje está no rádio, né? Ainda deu um nome marcante aí do rádio paulista e rádio brasileiro, né? Então, os parabéns aí para Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Eli Correia. E termina aqui a edição número 8 do Jornal do Cabrito, a apresentação, produção e sonorização, a minha, Roberto Brito. A gente volta semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Fiquem com Deus.